Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, React_do_Lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um React no canal. Dessa vez a gente vai estar vendo mais um vídeo nosso que narrativando na nossa saga de One Piece, vendo as análises do nosso querido narrador. E dessa vez a gente vai estar conferindo Water 7 é incrível One Piece Análise Narrativa 7. Eu particularmente gosto bastante do arco de Water 7, eu acho que ele foi bem importante para fazer isso aqui na obra, né? Apresentar a CP9, apresentar o Frank, que seria o futuro... Como fala? Ah, esqueci. O tipo construtor do barco. Várias coisas, porque o Water 7 acaba dando Enies Lobby, então é um arco de transição, um arco de composição de enredo, é muito importante, pelo menos na minha opinião. Então, bora conferir com o nosso querido narrador preparador. Lembrando que se você mesmo, que eu sei que você é inscrito, e eu sei que você não deixa o like porque me ajuda demais. E não custa nada pra você, é só um apertinho, velho. Dá um apertinho no like aí e já era. E se você não é inscrito, mano, tem um botão em vermelho gigante aí, inscrever-se. Mano, é só você se inscrever. Se tem um vídeo que você não quer ver, tudo bem. Você vê que, porra, depois sai mais tarde um vídeo que você quer ver. Então se inscreve aí, beleza? Bora pro vídeo! Preparadas, senhoritas e senhoritos? Então bora conferir. Water 7 é incrível. One Piece Análise Narrativa 7. Go! Quando comecei a ler a Grand Line, fiquei meio decepcionado com a queda do meu aproveitamento. Eu tinha amado o East Blue, mas foi só em Mocktal e em Skypiea que eu senti que o mangá tinha me reconquistado. E após o final de Skypiea, fiquei preocupado das coisas esfriarem de novo. Né? Ainda mais com aquela enrolação do Foxy. Mas o Water 7 talvez tenha me mostrado que, daqui pra frente, a viagem vai ser mais doida do que já tava sendo. World building, traições, reviravoltas, brigas internas e muita emoção. Nesse vídeo, vamos comentar sobre a qualidade extrema desse arco. Bora! Eu sou o narrador e nessa história vou te contar sobre Water 7 e o nível absurdo de coordenação narrativa que o Oda tem. Nesse vídeo, vamos analisar o mangá do capítulo 322 até o 374. Beleza. Ou seja, apenas a parte de Water 7 e não de Enies Lobby. Esse ficará para outro vídeo. Beleza. Vamos lá. Para começar, eu acho muito curioso como o Oda gasta tempo mostrando a relação dos chapéus de palha. São algumas páginas que não tem nada além de uma comédiazinha que expande a relação dos personagens no seu dia a dia. Ver a Shonen Jump deixando um autor ter espaço para trabalhar os personagens dele fora de momentos ultra intensos é um refresco. Bem, zoeiras à parte, essas interações são muito gostosas de se ler. É muito bom, velho. A relação deles fica bem mais viva, o que é essencial para um mangá desse tipo, e também para esse arco. Depois de iniciar dessa maneira leve, logo temos situações para desenvolver o interesse do leitor. No caso, é o sapo né? As coisas começam meio devagar, mas tudo isso é exatamente para fazer o contraste com uma das coisas mais malucas que eu já vi em One Piece até agora. Um trem aquático. A apresentação dele no mangá ganha até página dupla. Muito bem desenhada. A água, o trem, o sapo, o navio... Realmente parece ter saído de uma pintura surrealista. Não preciso nem dizer que isso já prende a curiosidade e a atenção do leitor, né? Após nos apresentar o ponto-chave do arco de maneira impactante e inesperada, o autor começa a botar as demais peças no lugar de pouco em pouco. Temos a apresentação das pessoas na estação de trem, que por sinal está no meio do nada e tem uma escada que leva a lugar nenhum. A mulher e a criança também ficam lá, mas fazem o que no meio do nada? Realmente esse mundo é maluco, mas igualmente curioso. Enfim, além de ser um toque de world building, provavelmente esse encontro foi criado com a função mecânica de dar aos protagonistas um novo objetivo de curto ou médio prazo, que é encontrar o iceberg, vou falar o iceberg, além de dar o papelzinho necessário para eles serem levados em consideração quando chegarem na cidade.
Engraçado que, enquanto iam pra Water 7, o Luffy já previu que eles desenhando uma pessoa igual o Frank no papel e dizendo que queria um carpinteiro desse jeito. Muito divertido pra quem já manja do futuro. Provavelmente devem ter muitas coisas assim durante One Piece. Mas imagina ler One Piece 2 vezes. Meu respeito aos guerreiros com essa coragem. Durante a chegada em Water 7, diversos pequenos elementos de world building já começam a aparecer de forma natural. Muito bonito, mano. Sem aquela expositividade chata que vemos em alguns lugares. Ah, já pra aproveitar que estamos falando disso, esse arco é absurdo em world building. A quantidade colossal de elementos, conceitos, referências a outros momentos. Aluguel de todos, enfim, nossa. A maioria das coisas que foram apresentadas rapidamente antes tem um desenvolvimento muito maior aqui. Além disso, temos vários outros elementos que nascem em Water 7. Não dá pra ficar falando de tudo que esse arco faz no world building, mas acho que a maestria aqui está na maneira que ele transmite tudo isso naturalmente, seja pela sociedade ou pelos diálogos dos personagens. Até as coisas que não são explicadas diretamente podem ser deduzidas através das informações visuais que o Oda faz questão de nos dar, para fazer com que acreditemos na existência desse lugar. Um detalhe legal é a maneira que vamos descobrindo a relação da cidade com piratas. Primeiramente, isso é abordado com pessoas falando que navios piratas têm que usar o cais dos fundos, e depois mostra que eles não podem parar em certos lugares. Isso levanta questionamentos nos protagonistas. Ué, todos aqui estão acostumados com piratas? E aí começam a discutir os motivos pelos quais talvez piratas sejam tolerados ali. Um deles sendo que a cidade deve ter muita gente forte, e por isso eles não são um problema de fato. Ao fim do capítulo, acabamos vendo isso em ação, com os carpinteiros dando uma surra em piratas que tentaram passar a perna e fazer bagunça. Achei muito engraçado que esses mega carpinteiros são basicamente um grupo de caminhoneiros que batem usando camisa regata e tudo mais. Nesse momento, rola aquela dica de power level que comentei em um vídeo anterior, não sei qual. O valor dos procurados é basicamente uma maneira de transmitir o poder de lutas do personagem pro leitor. Quando os carpinteiros vencem a tripulação de um pirata com recompensa, indiretamente temos uma noção do poder deles. Tudo isso pode parecer bobo, mas de pouco em pouco, uma quantidade enorme de informação vai sendo introduzida na história. Coisa que se fosse falar com um texto, iria começar a deixar o ritmo cada vez mais lento. O resto da cidade também é muito bem feito. Tudo ali existe para deixar a trama mais interessante, mas é encaixado como algo que faz parte daquela realidade. Por exemplo, as máscaras. Elas estão ali para basicamente permitir as cenas de mistério e intriga do arco, mas acabam sendo incorporadas no mundo, o que deixa tudo muito mais natural. Fora que a maneira que a cidade funciona, seu ecossistema, dia a dia, enfim, tudo é muito bem organizado. É bom, velho, é bom. No futuro. Tipo o próprio cara da CP9, falando com a Robin na rua, fazendo com que o conceito de máscaras fique instantaneamente suspeito. Quem ali está observando eles? Quem está tramando o quê? Essa cena da Robin em si já se conecta com o que ficamos sabendo sobre ela ser um desastre ambulante, ter um passado dark e tudo mais. Inclusive, o Sanji faz o favor de recapitular tudo que o Aokiji falou no arco do Foxy. Acho que até o Oda sabe que muita gente ia pular aquilo. Ao contrário da Robin, que ganha um baita destaque, as coisas que envolvem o Frank são tratadas como sem importância nesse início, com a Frank Family atacando Mary e tomando um pau do Zoro. Enquanto prestamos atenção na Robin, o Oda aproveita para trabalhar outros elementos que aparentemente são menos importantes. Aparentemente. Ele sabe que não daremos tanta atenção, mas que será essencial no futuro. Infelizmente, eu já sabia que o Frank ia se juntar ao grupo.
visto que tô na internet ativamente por uns 20 anos. É. Então, é impossível não saber de certas coisas. Mas isso talvez tenha ajudado a apreciar alguns detalhes de como o Oda já estava preparando a entrada dele pro grupo. Tipo o desenho do Luffy, e como esses problemas vão escalando. Durante o arco, até que as piadas foram engraçadinhas, mas parece que a história inteira é uma piada pro Oda escrever gags diferentes. É como se tudo fosse uma sequência de piadas que se conectam e onde alguém eventualmente cai na pancadaria. Não que isso seja ruim, só acho muito curioso mesmo. Até porque, nesse arco, algumas dessas piadas de fato vão fazendo a história andar de pouco em pouco. Ah, outro detalhe que acaba ganhando um sentido extra quando você já leu o arco é quando o Kaku aparece pela primeira vez. Kaku, acho melhor Kaku. O painel dele tem meio que um whoosh, como se ele tivesse aparecido rapidamente. Eu fiquei pensando se era isso mesmo, e logo depois mostra que sim, visto que ele possui a habilidade de saltar distâncias e alturas absurdas. Inicialmente, nós nos auto-enganamos dizendo, eles são os carpinteiros, eles são fortes. O que também é um baita mérito do Oda em manipular a nossa percepção. É o tipo de coisa que já estava na nossa cara e não percebíamos. Inclusive, isso também já era dica para outra coisa, mas já vamos chegar lá. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Toda semana... Deixa o like, rapaziada! Técnicas de animes, mangás e jogos. Então, se inscreve aí para não perder... Olha essa porra, velho. Ainda falando do Kaku, temos mais um detalhe legal. Quando o Sanji está procurando a Robin, ele vira em um beco sem saída e não a encontra. Então ele se pergunta se eles voaram. E no fim a resposta era que sim, o cara usou o Geppou para sair dali. Ao mesmo tempo que o Sanji olha pra cima durante esse questionamento, o Kaku tá passando pelo céu. Isso ajuda a criar uma sensação de que a cidade é viva, sempre tem algo acontecendo. Cara, é muita coisa nesse início de Water 7. Literalmente, é muito doido. É incrível como o Oda consegue botar tanta informação no mangá, apresentando e administrando ela de maneira fluida. A cidade, os carpinteiros, o prefeito, a relação das pessoas, a família do Frank, o drama da Robin... É muita coisa, mano. A história está sempre se movendo. Se não envolve a tripulação do Luffy, envolve a cidade. Mas normalmente envolve os dois. É tudo frenético do ponto de vista da escrita. Porque, além de tudo, cada parte está movendo a história de pouco em pouco. Nada é desperdiçado. Nada. Tudo é tricotado perfeitamente. Fora que a administração de objetivos está incluída nisso tudo. Nossa. Como já falei em outros vídeos, uma história e seus personagens têm diversos tipos de objetivos diferentes. No caso, podemos dividir aqui em curto, médio e longo prazo. Certo. O One Piece em si é o objetivo de longo prazo principal, mas nesse arco, os objetivos de curto e médio prazo ficam sendo atualizados a todo momento. Chegar em Water 7, subir na cidade, encontrar o prefeito, consertar o barco, procurar a Robin, se resolver com o Usopp... Cada hora tem uma coisa. Inocentes, ir na casa do Iceberg, fugir da Aqua Laguna, resgatar a Robin... E durante tudo isso, sempre temos alguma comédiazinha legal para aliviar a situação. Além de tudo, também temos a administração do grupo do Frank, que é apresentado como vilão, mas vai se transformando em aliado. Isso já se conecta com outro detalhe bacana que ajuda a dar um peso dramático para a história, que é o fato do Usopp ter sido removido da cena onde os carpinteiros falam que o navio não tem reparo. Logo antes de escutar o veredito, o Usopp é sequestrado pelos capangas do Frank. Essa é uma baita decisão de roteiro. Em vez de deixar o drama rolar agora, o autor te pede um pouco de paciência, para que ele possa entregar algo mais dramático ainda no futuro. Nessa conversa sobre consertar o Merry, é legal que vemos o Luffy sendo um pouco imaturo, não querendo aceitar que o navio já era. Isso também é importante para vermos que, mesmo não querendo se livrar dele, com o tempo ele entende a responsabilidade que tem como capitão e a necessidade de tomar decisões rigorosas. Quando encontram o Usopp todo espancado, temos uma baita criação de tensão, visto que ele nem se importa com o estado que está, e sim em ter perdido o dinheiro do conserto do navio. Isso fica mais trágico ainda quando todos, incluindo nós, sabem que o navio já era, menos o Usopp.
Durante toda a jornada, nós vimos como ele se importa com o navio, e nesse arco isso é mostrado ao máximo. Existem vários motivos para isso, que vamos falar mais pra frente, mas um bem claro é o fato de ter sido um presente da menina da ilha dele. Tudo isso deixa a frustração mais real ainda para nós. O fato de vermos o grupo do Frank fazendo algo que realmente é violento também aumenta a seriedade da situação. Ainda mais por terem causado essa dor emocional, nós já ficamos ansiosos para ver eles tomando porrada. Sim. Essa cena também nos ajuda a lembrar de algo muito importante. O Usopp representa o leitor em One Piece, um cara normal em um mundo de pessoas incríveis. Ele perder para um bando de aleatórios acorda as inseguranças dele, que também vamos falar mais pra frente. Todos esses elementos sentimentais são escritos na história através das técnicas de empatia, coisa que eu já fui a fundo no meu vídeo sobre a arte de apresentar personagens. Nós já sentimos a sensação de impotência, fraqueza, de não conseguir proteger. Então, ver o Usopp tentando fazer o possível e o impossível pelos seus amigos, pelo navio, pelo que ele considera importante, gera uma baita empatia pelo personagem, que vai ser usada para intensificar os momentos da discussão com o Luffy. O Oda já nos prepara para sentir a dor dele na nossa pele, mas, antes disso, temos a vingança merecida com o grupo destruindo a casa do Frank. Agora sim, chegamos no drama. Quando o Usopp acorda, tem shots bem legais do Going Merry, quase que colocando ele na cena da discussão. O momento tem um clima estranho, de tá tudo bem, mas não tá, sabe? Uma apreensão toma o ar. É muito legal como essa sensação foi passada pra mim enquanto eu lia. A conversa tangenciando o assunto principal, todos presentes, mas sem falar nada, algo muito curioso para esse grupo barulhento e agitado. No fim, a discussão é bem real. O diálogo é ótimo, permitindo que características marcantes de todos os personagens presentes se manifestem. Eu só fico bravo que ninguém se deu o trabalho de explicar direito o que estava rolando pro né? E aí a situação saiu do controle. Mas tudo bem, essas coisas Por que o Merry já era, né? Ninguém explicou exatamente. Mais ou menos as posições e argumentos de cada lado, é como se estivéssemos lá na cena com os personagens. Nós sabemos que o conflito é inevitável. E aqui eu enxerguei uma metalinguagem muito poderosa envolvendo o Usopp. Além do seu carinho pelo navio, o que o deixa com raiva e medo é o fato da substituição do navio ser uma substituição metafórica para ele. Como falei antes, Usopp é um humano normal no meio de monstros. Ele deixa bem claro a frustração dele de não ser poderoso, de não ser útil, de se sentir um peso. E a única coisa que só ele pode fazer no navio é ser um carpinteiro. Na sua mente, esse é o seu destaque e função na tripulação. Só que durante a história toda, até agora, temos diversos momentos de outros personagens e dele mesmo dizendo que ele não é um carpinteiro, que é só um quebra-galho. Nesse arco mesmo temos cenas assim. Só que se ele não é um carpinteiro, por que ele tá na tripulação? Ele não consegue preencher nenhuma outra função e é mais fraco do que um Zé Ninguém da vida. Ao perceber que junto de um novo navio provavelmente recrutarão um carpinteiro, o peso de não se ver como um verdadeiro membro útil da tripulação fica pesado demais para se aguentar. E tudo isso acaba sendo manifestado na tentativa emocional de manter o Going Merry. Afinal, pelo menos esse navio tem conexões com ele e, de alguma forma, valida sua presença no grupo. Toda essa frustração explode nessa discussão, com ele inclusive jogando verdades na cara do Luffy, dele ser basicamente um psicopata que segue em frente e quer alcançar seu sonho a qualquer custo. O que é bem interessante, já que o comportamento do Luffy é altamente perigoso, suicida e emocional. Nesse momento complicado, o Luffy também mostra como realmente pode ser cabeça dura e intransigente. Incomodado por perder a sua autoridade de capitão, ele manda o famoso ou concorda comigo ou vaza. E Usopp vai embora. Esse momento gera diversos conflitos emocionais interessantes para todos os membros da tripulação.
E tanto na cena do quarto quanto no duelo, a reação de todos é condizente com suas personalidades, trazendo várias perspectivas diferentes para a situação, dando razão a todos os lados. Imagino que na época deveria existir um drama real do Usopp se Pra caralho! Não. Infelizmente, da mesma maneira que eu sei que o Frank se junta, sei que o Usopp acaba não indo embora. Sim. A luta em si também é muito boa. Foda! Vamos ver a sagacidade do Usopp. Ele não tem poderes, mas tem criatividade, recursos interessantes e inteligência. Vemos estratégias legais que pegam o oponente desprevenido, de acordo com as suas fraquezas. Só que infelizmente, por mais que seja legal ver um humano superando um desafio não tem como, né? A vida é cruel. E alguns desafios realmente não tem como serem superados agora. Usopp perde a luta, mesmo dando tudo de si. E o Going Merry chora. Na verdade, a partir de Skypiea, os shots do Going Merry têm sido cada vez mais proeminentes, já preparando você inconscientemente para a revelação que o Frank fará. Eu vou deixar para discutir esse famoso tópico polêmico no final do vídeo de Enies Lobby, beleza? Certo. Enfim, esse conflito entre os dois é uma baita reviravolta na história, sendo bem inesperado e quebrando o clima de companheirismo que a aventura tinha até agora. Pra piorar, enquanto tudo isso acontece, temos a trama do governo e do iceberg sendo baleado. Foda! O Oda já tinha nos dado várias dicas sobre o governo mundial, mas aqui ele começa realmente a focar no assunto, com pessoas tendo medo de falar mal do governo, e a CP9 passando por cima de qualquer direito humano para conseguir o que querem em nome da justiça, e por aí vai. One Piece se passa em uma ditadura mundial? Sim. Que doideira. Esqueci de falar da apresentação do Frank. Pra mim, não tem nada de mais narrativa que eu já não tenha comentado em outro vídeo da série. No fim, ele realmente parece mais um cara estranho do que um vilão. Conforme a trama da CP9 vai se desenrolando, descobrimos a verdade por trás da Robin. E a reviravolta tem outra pequena reviravolta dentro. Ela não os traiu, ela traiu o mundo, desde que eles sejam protegidos. Exato. Achei essa construção boa, para os chapéus de palha não serem instantaneamente mortos quando havia a chance. Para aumentar mais ainda a tensão, temos a Aqua Laguna, que serve como um timer para deixar toda a história mais épica e dramática. Sim. Esse é um recurso narrativo e visual muito eficiente para demonstrar para nós a que ponto a situação está chegando. A gravidade dela está metaforicamente e visualmente ligada com a aproximação do perigo da Aqua Laguna, que está em uma força nunca antes vista. Tudo isso gera uma baita complexidade para solucionar o problema, o que naturalmente atiça a sua curiosidade e te deixa interessado. Durante a revelação dos traidores, eu fui enganado direitinho. Achei que a pessoa com a máscara de caveira era a secretária, mas era o Kako. Tinha essa suspeita porque, além de sair e não voltar mais, ela tinha dado uns golpes de chute neles. Mas o Kako também mostrou sua capacidade nas pernas. Como falei no início do vídeo, essas coisas são dicas. Mas eu me surpreendi pra caralho. Ou nós simplesmente julgamos como os carpinteiros sendo fortes. Sim. Ah, lembra do Kako chegando com um vush pra impedir o Luffy de entrar no local? Realmente tava tudo na nossa cara. Sim. Muito bem feito e me enganou direitinho. A revelação de que os traidores são as pessoas mais amadas da cidade é a reviravolta do capítulo, mas também é a reviravolta de Water 7 em si. Esse é um momento legal para vermos como o Kishotenketsu pode ser aplicado em várias magnitudes diferentes. Temos o Ki, a introdução, da ilha e dos seus habitantes, o Sho, desenvolvimento, dos dramas envolvendo os personagens da tripulação e da cidade, o Ten, a reviravolta, mostrando a traição da Robin e dos carpinteiros, e o Ketsu, a finalização, que dentro do arco é parte do trem, basicamente. Não dá pra explicar completamente esse conceito oriental aqui, mas ele é bem diferente da maneira ocidental de contar histórias. Pra saber mais, só assistir o vídeo O Segredo dos Mangás, link no card e descrição. Outro ponto que achei importante pro desenvolvimento dos personagens e da história é a interação do Usopp e do Frank. Além de transformar esse até então antagonista em alguém mais real e gostável, vemos o Usopp encarando a realidade e vendo a situação grave que o Merry se encontra. É uma cena simples, mas muito bonita, dele olhando pro problema e então fechando os olhos, não querendo aceitar aquilo.
Bem, acho que falar novamente Foda. como Oda é mestre no foreshadowing já é até repetitivo, mas é verdade. Lembram da mulher lá na estação do trem que já tinha contato do iceberg? Tudo começa a se encaixar. Ela sabe sobre o trem, sabe o nome do sapo e por que ele tá ali. Todas essas peças soltas são conectadas no momento que o Tom é revelado pela primeira vez em um retrato com sua família. Assim, temos mais um flashback, que talvez seja uma das partes mais legais de One Piece. Sim. E também, aparentemente, é onde os personagens morrem. De certa forma, é até poético como tudo tá relacionado. Frank é discípulo do cara que construiu o navio do Goldie Roger e agora vai virar o carpinteiro do Luffy. Foda! Também tem alguma relação com o Rei dos Piratas. Isso até podia parecer forçado, mas é tão bem construído, levando todo o tempo necessário para acontecer, que acabei sentindo mais como um conto épico e não como o destino ser usado como uma ferramenta para isso acontecer. Durante esse flashback também temos a criação do arco do personagem do Frank, onde é dito repetidamente para ele destruir os barcos que cria, porque podem causar o mal, e eventualmente é exatamente isso que acontece. Esse momento levanta uma discussão legal sobre qualquer tipo de arma ou ferramenta. Objetos inanimados não possuem vontade, são as pessoas que os usam de maneiras boas ou ruins. O legal é que o Oda não te dá uma resposta para isso. Ele mostra personagens com diferentes perspectivas sobre o assunto e deixa você pensar por si mesmo. E essa discussão não fica só nos barcos não. O autor escala ela para armas de destruição em massa, no caso, o Pluton. Deveriam queimar a planta? Deveriam construir? Todos deveriam ter acesso ou só um grupo restrito? Ele deveria existir para trazer justiça de um certo ponto de vista ou ninguém jamais deveria construir algo assim? Isso é muito legal. O autor te apresenta diversos personagens com convicções diferentes. Nunca te diz se tá certo ou errado. Na real, isso é feito com vários temas, como por exemplo o próprio governo mundial de One Piece, que nesse arco é retratado como a pior coisa do mundo, inclusive com o Frank sendo completamente revoltado. Mas em outros arcos, tipo Alabasta, temos uma discussão entre um rei sábio que faz de tudo pelo seu povo e uma revolta popular para realmente ter um reinado justo. Qual é o certo? Bem, talvez em Alabasta possa ter parecido que era ter um rei, mas na Ilha do Chopper o que rolou foi exatamente o contrário. O Apol era um rei tirano e foi deposto pela população, que acabou com o sistema antigo. Novamente, o Oda não te deu a resposta. Ele apresentou o que para aquele grupo de pessoas, naquela realidade e com aquelas capacidades, foi o ideal de se fazer para tudo que era possível no momento. Continuando a história em si, antes da sequência do trem, novamente o Sanji me surpreende e aparece do nada para salvar a história, de modo completamente plausível. Que raiva que dá do Oda, ele desvia minha atenção com 1 milhão de coisas acontecendo. E depois me lembra que o Sanji existe e estava tentando resolver outro problema. Depois disso, temos a sequência do trem. Aqui rola uma estrutura bem Cavaleiros do Zodíaco, mas bem distinta também. Onde cada vagão possui um inimigo mais poderoso e serve como metáfora visual para vermos o quão perto estão de alcançar o objetivo. É legal que nesse ponto, o próprio sucesso deles é uma falha, visto que a Robin decide voltar com a CP9 depois de ser resgatada. Isso que é tentativa e falha, viu? Putz. E é legal eles de fato falharem dessa vez, abrir um espaço para um novo arco acontecer, que é a Enies Lobby. Foda. Dentro dessa parte do trem, tem algumas coisas que eu gostaria de destacar. As lutas do Oda não são lá as melhores lutas shonen, tanto em coreografia como desenho e tal. Pelo menos até o momento, sempre que as lutas se estendem demais, elas ficam meio fracas. Mas elas têm um peso emocional incrivelmente forte, e isso já faz qualquer luta ser boa por si só. Para entender mais sobre como lutas funcionam, só assistir meu vídeo consertando God of High School. Outra coisa que eu não podia deixar de comentar é o cara que solta miojo pelo nariz. Nossa! Ah, mano, pelo amor de Deus. Esse tipo de coisa me quebra completamente. Eu também. Realmente, não é minha praia. Que nojo! Mas hoje não tô aqui pra reclamar do fato dele ser um que solta miojo pelo nariz.
No caso, quero usar esse momento como exemplo de cena que é grande artificialmente e acaba enrolando a história com coisas que não têm real importância. E isso fica bem claro em One Piece, porque a maioria dos momentos sempre tem algo relevante. Então, é o seguinte. Olha isso! Na verdade, eu tô desanimado de falar sobre essa aberração. Segue aí um resumo. Não é desafio real pro Sanji, temos uma falsa reação de preocupação do personagem, o inimigo é caricato ao ponto de tirar qualquer real possibilidade de problema, a cena pode até existir pra algo no futuro, porque aparentemente tudo que o Oda faz serve pra algo no futuro. Só que o problema aqui é tentar forçar uma sensação que não existe, e ali o negócio fica arrastado por esse motivo. Eu podia elaborar mais, mas sinceramente não tô com saco pra falar do homem que solta miojo pelo nariz. Não é minha praia. O último detalhe que eu gostaria de levantar Sogeking? É o fato do Luffy e do Zoro... Ah não, ele nem citou o Sogeking ainda. Tsunami. Mano, simplesmente é só pedir pra eles aumentarem a força que eles aumentam, é? Literalmente o Zoro pergunta qual é o dobro de tal número e é isso aí, ele solta um golpe mais forte. Aparentemente o fato dele aprender a multiplicar número é o suficiente pra Depois de todo o drama que os Chapéus de Palha passaram, o arco termina com Enies Lobby se aproximando, trazendo a certeza de mais problemas. Ler esse arco foi uma experiência muito interessante. Ele não faz nada de revolucionário, mas eleva ao nível máximo quase tudo que se propõe a fazer. O world building, o drama dos personagens, a trama, as promessas de algo maior e muito mais. Acho que a única coisa que esse arco não consegue se superar é na questão dos flashbacks, ainda mais vindo logo depois do Calgara e do Toad. Mas o que ele não consegue... Foi bom, o do Tom foi bom. Ele com certeza compensa conectando a história, os personagens, o mundo e a linha do tempo de One Piece. Tudo se amarra, todos os momentos têm importância para alguma situação, para algum personagem, para o mundo, para o futuro, presente e passado. Como sempre digo, é assustador como o Oda consegue manter o nível de qualidade e administrar tantas coisas diferentes ao mesmo tempo. Sua dedicação a One Piece é colossal, e poder fazer vídeos estudando essa obra incrível para aprender mais de narrativa junto com vocês é uma oportunidade que eu nunca imaginei que teria. Mas eu quero saber de você, o que achou desse arco? Me diz aí nos comentários. E olha que nem deu pra falar sobre tudo, hein? Lembrando que essa foi uma análise técnica e não da história. Então, tentei me ater só aos pontos que podemos estudar como o Oda escreveu a história. Sim. Mas mesmo assim, no mínimo uns 10 minutos de detalhes técnicos foram cortados. Caralho. Se você chegou até aqui, dá like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma análise. Pode deixar. Essa aventura tá longe de acabar e o apoio de vocês é essencial. Caso queira me ajudar a continuar produzindo conteúdo, vire membro do canal. A partir de R$5 você ganha vários benefícios. Você também pode comprar mangás pelo link da Amazon aí na descrição. Assim você me dá um apoio. Separei vários mangás em promoção, inclusive One Piece. Beleza. Vídeo mais do que incrível do nosso querido narrador do Narrativando, contando o que ele já achou de toda a narrativa do nosso querido Oda durante o arco de Water 7. Water 7 que, tipo assim, ele é um arco muito importante, tipo, de muitas formas, tá ligado? Porque, tipo, ele tem a introdução da CP9, que é um grupo do governo, que a gente começa a entender que o governo, ele age nas sombras, que ele tenta manipular. A gente tem a morte, né, vamos dizer assim, do Merry, porque naquele momento a gente entende que o Merry não vai ser mais possível continuar com ele, que a gente vai precisar de um novo barco. A gente tem a relação conturbada que o Luffy acaba tendo com o Sop, da questão deles divergirem sobre o que deve ser feito com o barco, sobre o Sop ele debandando do bando, e a gente fica aflito, a gente fala, mano, que, velho? Como assim? O Sop, porra, foi o quarto a entrar no bando e ele tá saindo agora. A questão de você ficar, tipo, puta, será que o Frank vai entrar? Porque ele é um... Meu Deus. Ele acabou de falar durante o vídeo. Ele é um... Não é construtor, ele é um... esqueci o nome. A gente fica em dúvida, puta, será que ele vai entrar? Será que ele não vai entrar? E tipo, toda a questão da Robin, dela meio que traiu o Chapéu de Palha, e depois você descobrir que ela não traiu, que na verdade ela fez o que fez pra proteger eles. Então, tipo assim, é muita coisa sendo apresentada durante um arco só. É maravilhoso, mano. E tipo assim, é engraçado que, tipo, muitas coisas que acontecem nesse arco aqui são iniciadas nesse arco e influenciam no futuro de One Piece.
O Mary, ele é substituído. A Robin aceitando que ela é realmente uma Mugiwara, que ela quer viver. O Frank sendo contratado, vamos dizer assim, pelos Mugiwaras. O Usopp voltando pro bando. Então, tipo assim, é muita coisa que começa em Water 7 e ela é finalizada um pouco mais pra frente ou muito tempo depois pra frente. Então, mano, que arco sensacional. Eu acho que o nosso querido Nath Wanda foi muito feliz em toda a análise que ele fez. Obviamente sempre avaliando toda a parte narrativa que o Oda constrói. E ele sempre fala que o Oda é simplesmente um gênio de saber construir toda a história, de ter uma introdução, de ter um desenvolvimento, uma reviravolta e uma conclusão muito bem feita. Que é o Kishitenketsu, eu acho que é isso. Olha, você é louco, o pai tá arregaçando, doidão. Eu acho que é isso, que é a fórmula, né, japonesa de se produzir mangás e tal, que eles fazem a introdução, o desenvolvimento, a reviravolta e a conclusão. E o Oda, por mais que isso seja simples, ele é mágico em fazer o simples, e cada coisa que o Oda apresenta tem um significado, tem um porquê. Então, mano, é simplesmente magnífico. Concordo com ele também que aquele personagem do... Nossa! Ai, aquele cara que faz macarrão pelo nariz é simplesmente esquecível. É tipo Fox. Você só esquece que existe e é isso, e taca a vida pra frente. Beleza? Então é isso. Lembrando que segundo o link da descrição é o link do nosso querido Narrativando. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou e até o próximo vídeo.